Bom, como a proposta aqui do canal não é só falar de direito do agronegócio, crédito e inovação, nada melhor do que abordar o tema de liderança feminina no agronegócio e empoderamento feminino do que falando sobre o livro Mulheres do Agro, que eu sou coautora. Então, gente, quase 9 meses aí depois do lançamento do livro Mulheres do Agro, e é com imensa gratidão que eu tô gravando esse vídeo para conversar aqui com vocês e responder as perguntas que vocês me enviaram e falar um pouco sobre o livro, né? A gente lançou o livro em outubro de 2019, lá no Congresso das Mulheres do Agronegócio. Foi uma coisa incrível, foi um evento lindo, maravilhoso. A gente estourou a primeira tiragem de 1.500 livros em 2 dias de evento. Eu conheci milhares de pessoas maravilhosas, assim, foi super cansativo, mas foi super compensador, porque foi um evento único para lançar esse livro pioneiro, né? O nosso livro foi pioneiro aí na história do agronegócio, falando sobre as mulheres do agro. E eu vou responder aí algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, como eu falei. A primeira delas é: como surgiu a ideia de escrever o livro? A ideia de escrever o livro Mulheres do Agro, ela começou com uma vontade da Roberta Páfaro, a Rô, de contar a história da Norma Gatto, que é incrível por si só, a Norma, né? E daí eu e a Rô, a gente estava conversando sobre isso, ainda não tinha certo como seria essa questão de abordar, até que a gente chegou, depois de vários encontros. Então essa história do livro, acho que começou em 2017, salvo engano. A gente começou a amadurecer essa ideia, a gente conversou, sentou com o Tejon, tomou um café com o Tejon, contou para ele a nossa ideia, a nossa vontade de escrever um livro, e ele super apoiou já de primeiro. Só que a gente entendeu que não era suficiente a nossa visão, a gente queria trazer uma certa pluralidade para o livro, até porque o livro ele traz os capítulos são capítulos com introduções técnicas sobre os temas e tem as histórias das mulheres. Então a gente convidou a Marielle Biff e a Andréa Cordeiro para nos acompanharem aí nessa jornada, e foi um negócio incrível. Então, mais ou menos em 2018, a gente começou a amadurecer a ideia do que seria essa estrutura de livro. Foi construindo, mandei a proposta para a editora. Esse é um negócio interessante também, né? O nosso livro, né, o livro Mulheres do Agro, ele foi lançado pela editora Letramento, que é a mesma editora que lançou Mulher Alfa. E eu tinha lido Mulher Alfa, eu já estava apaixonada pela Letramento por conta de outros títulos que eles têm, e eu queria muito que fosse a editora do nosso livro. E para minha grata surpresa, no primeiro contato, a editora super topou, adorou a ideia e abraçou. Então, esse foi o primeiro presente nosso do livro, e daí pra frente foi só coisas incríveis que aconteceram. Muito trabalho também, mas foi bem legal. A segunda pergunta que tem aqui é sobre qual é o propósito do projeto, né, do livro, a sua alma e a sua essência. O livro Mulheres do Agro, ele nasceu da vontade de dar visibilidade à história das mulheres do agro. A gente contou a história de 50 mulheres das mais diversas vertentes do agro, dos mais diversos setores, dentro e fora da porteira, do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. A gente queria ter um meio delas terem voz. A nossa vontade era deixar um legado para as mulheres e um legado para o agronegócio. Porque a gente enfrenta, na história das mulheres em si, a gente enfrenta muita invisibilidade, né? As pessoas não entendem o que é o lugar de mulher, que é em todo lugar. A gente tem muita questão do machismo na sociedade, e nós queríamos trazer histórias de mulheres que tiveram problemas, mas que se superaram, de mulheres que são inspirações com suas histórias, com suas trajetórias, e que não são trajetórias só bonitas, são trajetórias de garra.
E a gente queria também mostrar que elas fizeram história, né? Então a gente tem a Marise Porto, que é a produtora rural que tem uma fazenda ILPF, que é o nosso benchmarking com o mundo. A gente tem a Teca Vendramini, que maravilhosa, foi a primeira mulher a ser diretora da Sociedade Rural Brasileira e a primeira mulher, inclusive, a ser eleita presidente da Sociedade Rural Brasileira. Então, nós temos mulheres históricas no livro e a gente queria dar essa visibilidade para todo o setor do quão incrível nossas mulheres são. A próxima pergunta: como você e as demais autoras se dividiram para construir cada capítulo? A gente dividiu um pouco por afinidade e também um pouco pelas mulheres que a gente se sentia inspiradas para escrever. Eu mesma fiquei com um capítulo de pecuária e inovação, que era o capítulo que eu queria muito escrever. Apesar de eu trabalhar muito com agricultura, eu queria muito falar sobre a história das mulheres da pecuária. E inovação é um tema que eu estudo, que eu amo, e eu também queria abordar muito esse tema porque eu acho muito importante. E eu também queria fazer o pessoal entender o quanto a inovação estava relacionado com sustentabilidade. Enfim, então eu quis trabalhar esses dois capítulos. Eu trabalhei também no livro como um todo, na revisão, na parte do trabalho com a editora, um pouco de tudo, mas a gente dividiu muito por afinidade, tanto que a Mari ficou com Sucessão e assim por diante. Então a divisão foi assim. Com relação às histórias das mulheres, a gente selecionou, cada uma selecionou as mulheres que a gente tinha um pouco mais de afinidade, mas também a gente dividiu as tarefas para que conseguisse ter uma fluidez. Então, por mais que algumas ficaram com mais entrevistas, houve um trabalho de todas na revisão das histórias e na aprovação, porque a gente queria que as histórias representassem de alguma forma todo o setor. É óbvio que isso é impossível, muitas mulheres não estão ali que a gente gostaria. Eu até brinquei em uma das entrevistas que eu dei para algum dos jornais que se realmente a gente fosse escrever a história de todos, ia ser uma enciclopédia. É óbvio que faltou algumas mulheres, mas a gente tentou trazer um pouco de visibilidade, um pouco de representatividade para todas as que a gente tinha um contato. Eu acho que essa foi também um fator decisivo, a gente ter um contato e conhecer a história daquelas mulheres, não só contar a história. Eu acho que esse foi um fator importante também. Vou ler outra pergunta aqui. Qual foi a maior dificuldade na construção do livro? Eu acho que essa pergunta é bem legal, porque o que acontece? Por mais que a gente tenha escrito o livro com muito amor, e a gente colocou muito amor para escrever esse livro, a maior dificuldade, de fato, foi a gente chegar num consenso de quais eram os capítulos, quais seriam as mulheres, quantas mulheres seriam. A gente tinha todo um projeto, então a gente não podia ultrapassar determinadas páginas, então tinha algumas limitações. Então, assim, às vezes a gente fazia entrevista com alguma mulher e a história dela dava, tipo, páginas e páginas e páginas, porque a gente conversava, a gente entrevistou as mulheres que basicamente, vamos dizer que nós éramos fãs dessas mulheres que a gente entrevistou. Então foi uma experiência incrível, só que aí depois a gente tinha que condensar para que coubesse no livro de uma forma que fosse fluida. Então, eu acho que no final do dia todas as histórias ficaram com um gostinho de quero mais. Isso é um ponto legal. Todo mundo que leu o livro deu esse feedback pra gente e ao mesmo tempo a gente conseguiu dar uma profundidade, mesmo restringindo um pouco as histórias. Outra dificuldade, eu acho que, na verdade não foi uma dificuldade, talvez tenha sido um desafio, foi tentar representar a história daquela mulher, que é muito pessoal, por mais que ela estivesse contando pra gente, é difícil você transcrever e trazer a emoção nas páginas. E isso foi um grande desafio, eu não diria dificuldade, eu diria desafio. Mas foi uma experiência incrível e, enfim, foi maravilhoso e foi muito gostoso. Vamos para a próxima pergunta. Qual a complexidade de publicar um livro no Brasil? Eu acho que a gente tem toda uma questão do mercado editorial
editorial em si. A gente lançou o livro, como eu falei, em outubro de 2019, no Congresso das Mulheres do Agro. E assim, algumas editoras, inclusive, estavam passando por um aperto. O mercado editorial estava mudando, tinha toda uma questão. Inclusive, depois do lançamento, a gente teve algumas restrições para lançar em algumas livrarias, porque também estavam passando por algumas dificuldades. Então eu acho que essa foi a maior questão, essa foi a maior dificuldade. Porque assim, o tema, eu acho que o tema ele era necessário. Tanto que assim, você pensar que em 2019 a gente escreveu um livro com o tema de lideranças femininas, né, de mulheres do agro, ser algo inovador que eu sou super grata e eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. Ao mesmo tempo é algo de se pensar, né? Que não tinha necessariamente um livro nesse viés abordando esse tema dentro do nosso setor. Não à toa o Congresso das Mulheres do Agronegócio é um dos eventos mais importantes para nós, mulheres do agro, e para os homens também, porque é um dos temas que trazem visibilidade e representatividade para as mulheres do setor. Então eu acho que o maior desafio realmente era o mercado editorial em si, mas com relação ao nosso setor, a gente teve uma receptividade muito boa. Todo mundo apoiou, todos os eventos chamaram a gente, o Congresso apoiou a gente. Nem sei o que dizer para aquelas maravilhosas do Congresso das Mulheres do Agro. Então eu acho que necessariamente as dificuldades do mercado editorial em si, elas foram superadas por como o setor abraçou o projeto. Porque o livro Mulheres do Agro, no final, é o nosso legado para o agronegócio. Eu acho que não tem como definir isso de outra forma. A gente queria deixar algo, deixar escrito, concreto na história do agro, a história dessas mulheres. Mulheres comuns com trajetórias extraordinárias que fizeram acontecer no agro. Eu acho que o livro teve essa grande importância. E aí, por isso, você pensar que um livro que a gente escreveu sobre um tema que é um nicho, a gente ter estourado 1.500 exemplares na pré-venda, né, e no lançamento, entre a pré-venda e o lançamento a gente vendeu 1.500 exemplares, é algo representativo. Eu acho que esse é um ponto a ser considerado. E assim, tanto que a gente lançou o livro em outubro e aí a gente concorreu ao Troféu Destaque 2019 da editora Letramento e a gente ganhou. Então foi algo assim, você pensar que a gente teve outubro, novembro e dezembro, 3 meses e ainda assim ganhou destaque dos lançamentos da editora, foi algo muito incrível mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Última pergunta, previsão para uma segunda edição? Não sei, será que a gente fala disso em outro vídeo? Em suma, eu realmente queria agradecer aí todo o apoio de vocês. Esse vídeo realmente foi mais um vídeo a pedido de vocês lá no Instagram. E para eu conversar um pouquinho, dar alguns detalhes aí dos bastidores do livro Mulheres do Agro. Talvez depois eu faça outras coisas com relação a ele, mas espero que vocês tenham gostado e até mais!